nossa outra aula será de ciências, tá, pessoal? Nós vamos começar aqui a matéria de ciências no módulo 6, tá? Este módulo ele vai falar sobre as plantas, tá? As plantas, elas precisam de luz, tá? E vamos lá. Você já sabe que é importante comer alimentos saudáveis, né? Então, todo mundo sabe que é muito importante comer alimentos saudáveis, como verduras e legumes, para que o nosso corpo adquira energia, se desenvolva e funcione adequadamente, né? Então, isso é muito importante, né, para a nossa saúde, né? Principalmente agora nós estamos precisando ter uma alimentação adequada, né? Ali seguindo tudo certinho. A gente tem que comer sempre legumes, verduras e também tem as frutas, né? Pra quê? Pra gente se alimentar bem, pra ter uma boa saúde e não ficar doente, pessoal, tá? Aí aqui no lembrete, né? Verduras e legumes são nomes populares dados a diversos alimentos de origem vegetal. Aqui tem a imagem, né? As hortaliças contêm nutrientes que aumentam a resistência do organismo às doenças, tá bom? Então, elas aumentam os nutrientes, né, na nossa saúde e aí a gente não consegue, né, ficar doente tão fácil, né? Ajuda que as pessoas não fiquem doentes tão fácil, né? A resistência do nosso organismo, né? A gente precisa, por isso, que é preciso ter uma alimentação saudável, né? Então, vamos lá, ó. Neste caderno, você estudará de forma bem divertida como cultivar vegetais frescos e aprenderá como planejar uma horta e quais são os cuidados básicos para o cultivo das hortaliças, tá? Então, aqui tem a imagem, né? Que na horta são cultivadas hortaliças, que são plantas como a alface, o tomate, a cenoura, a batata, a salsinha, o coentro, né? Entre muitas outras variedades, né? Tem muitos outros, né? Aqui ele tá citando só alguns, né? Mas tem vários outros, né? Várias outras hortaliças que são cultivadas em horta, né? Aqui é um exemplo de horta, né, gente? Vocês vão observando aí, ó. Aqui do ladinho tem a imagem da menina, né? Que ela planta a sementinha, depois ela vai regando, aí ela tá bem pequenininha e depois ela cresceu. E aí ela começa a colher ali, né? Vamos lá para outra página, né? Ai, desculpa, eu não falei, né? Página 209 é a nossa página de ciências, tá? Agora vamos para 210. O tamanho da horta, gente. Então, para fazer uma horta, é fundamental a gente saber o que nós vamos plantar, tá bom? Então, nós precisamos saber o que nós vamos plantar para poder saber o tamanho, porque dependendo da plantação que você vai fazer, vai depender do tamanho da sua horta. Tem coisas que precisam ser em hortas grandes e tem coisas que você pode plantar no fundo do seu quintal, né? Fazer um jardinzinho e ali você cultivar essas hortaliças, essas plantinhas, né? Que você pode fazer que até dá para usar na cozinha, né? Então, vamos olhar aqui, ó. Primeiro passo. Ao se planejar uma horta, é saber o espaço disponível para plantar, né? Então, algumas hortaliças, como o milho e a abóbora, eles necessitam de bastante espaço, né? Porque a plantação deles é maior, então eles necessitam de um espaço maior, né? Outras, como as plantas aromáticas, né? Que vocês já aprenderam sobre elas, elas podem ser cultivadas em espaços bem pequenos, já não precisa ser uma plantação, né? Como exemplo aqui, né? Aqui é o exemplo de uma grande horta, onde se cultiva tomates, né? Então, aqui é o cultivo de tomates, né? Ele é enorme, essa horta aqui. Aqui é a variedade de hortaliças cultivadas em uma horta de tamanho médio, tá? Então, aqui são hortaliças de tamanho médio, a horta aqui, né? Para cultivar elas, né? Aqui a gente tem um pimentão, cenoura, abobrinha, né? Tomatinho cereja, aquele pequenininho, né? E outras lá também, né? Agora aqui nós temos mais duas imagens, né? Pequenos vasos, esse aqui, né? Que são jardineiras e garrafas PETs, que podem ser utilizados para plantar hortaliças, para a montagem de pequenas hortas. Então, aqui é a horta que eu falei para vocês, que isso aqui pode ser até mesmo na nossa casa, né? Aqui eles plantaram em vasos, né? E aqui eles pegaram garrafa PET, né? Aqui
parece que é um coco, né? Eles pegam um coco, corta a ponta do coco e eles fazem lá, né? Penduram com fio de nylon ou com arame e aí eles vão fazendo as plantinhas aqui, ó. Tem hortelã, salsinha, né? Então esse tipo de horta aqui a gente pode fazer até na nossa casa, né? E ainda ajuda a reciclagem, porque a gente pode plantar aqui na garrafa, né? E ainda tá ajudando o planeta, né? Nessa parte aqui. Então, olha só, ó o lembrete aqui. No segundo ano, você já aprendeu que as plantas aromáticas, elas possuem aroma, né? Muito bom, né? Em que se destacam o cheiro e o sabor. E que algumas, elas são utilizadas como temperos, né? Por exemplo, a salsa, cebolinha, hortelã, manjericão e etc, né? Que vocês fizeram lá, inclusive vocês fizeram comigo, né? Nós fizemos o vinagre aromático, lembra? Nós colocamos o alecrim, o manjericão, a salsinha, né? A hortelã, né? Que ficou uma delícia, né? Aquele nosso vinagre foi alho, que mais? Cravo, canela, então ele ficou com bastante, né? Bastante hortaliças, né? Era um vinagre aromático, né? Acho que vocês devem lembrar sim, tá? Então, essas hortaliças, elas são aromáticas, elas dão um cheiro muito saboroso, assim, nossa, o cheiro que a gente tem, assim, da água na boca, né? Igual quando a gente faz a pizza lá, o orégano que a gente coloca lá, ó, que vem na pizza lá, dá um cheiro, né? Maravilhoso pra gente, ó. Vamos virar aí a página, ó. A escolha do local para o cultivo, tá, gente? Então, também tem a escolha do local para cultivar essas plantas, tá? O segundo passo para o planejamento de uma horta é escolher um local com boa luminosidade, né? Os canteiros, eles devem ser feitos seguindo a direção norte e sul para aproveitar melhor o sol, porque de maneira geral as plantas necessitam de 4 a 5 horas de luz por dia, tá? Então, ela tem que seguir da direção norte-sul, né? E aqui é o sol, aqui, né? Conforme ele vai passando para dar essa luminosidade, essa luz lá que as plantas precisam, né? Que é de 4 a 5 horas, olha só. Então, é muito importante que elas tenham essa luz do dia, né? E você sabe por que precisa dessa luz? As plantas, elas precisam de luz porque elas produzem o próprio alimento por meio da energia solar, né? Então, por meio da luz do sol, em um processo chamado fotossíntese. Nesse processo, elas transformam duas substâncias existentes no ambiente, que é o gás carbônico e água, em alimento, tá? Então, a plantinha ela pega a água e o gás carbônico, que isso é o alimento dela, e um tipo de açúcar chamado glicose, tá? Veja como isso ocorre. A água é absorvida do solo pelas raízes das plantas, né? Aí ela entra aqui e a raiz ela suga aquela água. E chega às folhas por vasos condutores, né? Então elas vão chegando às folhas pelos vasos condutores que tem aqui por dentro, aqui, né? Do caulezinho da planta. Semelhantes a tubos, né? Como se fossem tubos lá dentro dela aqui. Existentes no caule, né? Como eu acabei de falar. O gás carbônico que está no ar, né? Que está aqui no ar pra gente, ele é absorvido diretamente pelas folhas, né? Então, esse gás são as folhas que absorvem, né? A água é a raiz e o gás carbônico são as folhas, né? Então, olha só. Como resultado da fotossíntese, as plantas elas liberam no ambiente o gás oxigênio, né? Então elas recebem a água, recebem o gás carbônico e soltam o gás oxigênio. E esse gás, ele é muito importante, né? Pois a maioria dos seres vivos utiliza esse gás para respirar, tá? Então ele é muito importante para a nossa respiração. Então, vamos ler aqui, ó, gás carbônico. O gás que faz parte da composição da atmosfera, né, da atmosfera terrestre. É essencial para a produção de energia das plantas. Só que ele em excesso na atmosfera, ele torna-se um poluente, né? Então, o gás carbônico é importante para as plantas, mas ele também não pode estar em excesso na nossa atmosfera, porque senão acaba fazendo mal, né?
E o gás oxigênio, o gás que também faz parte da composição da atmosfera terrestre. Ele é essencial para a respiração dos seres vivos, né? Então, o gás carbônico, as folhas sugam gás carbônico e nós ganhamos o gás oxigênio que ela nos transmite, né? Que ela solta pra gente, para nós respirarmos, tá bom? Essa é a fotossíntese aí das plantinhas, né? Então, vamos virar lá a página. Na página seguinte, mostra aqui, ó, a fotossíntese só é possível, gente, porque as plantas, ela têm um pigmento. E esse pigmento, ele é chamado de clorofila, presente principalmente nas folhas. Esse pigmento, ele absorve a energia proveniente da luz, né, que é transformada pela fotossíntese, o que possibilita a produção do próprio alimento. Isso permite que as plantas cresçam, floresçam, deem frutos e se mantenham vivas, né? Depois de aprender tudo isso, você já sabe que sem luz não haverá horta, tá? Então a horta, ela precisa de luz. Mesmo aquela horta que a gente vai fazer no fundo do nosso quintal, a gente tem que fazer em um ambiente em que as plantas vão pegar a luz, tá? Porque elas precisam ter para elas poderem crescer. A clorofila, ele é um pigmento que dá a coloração verde às folhas, tá? Então por isso que elas são verdinhas, porque elas têm essa clorofila. Então vamos lá, ó, no Você Sabia? A falta de espaço não é mais motivo para não montar uma horta ou um jardim. As hortaliças e outras plantas podem ser cultivadas em varandas e até mesmo em recipientes suspensos ou pendurados nas paredes, né? Como os exemplos aí, ó. Primeira foto tá mostrando a horta suspensa, ela pode ser feita com diversos tipos de materiais, inclusive com os recicláveis, tá? Que tá sendo feito aí com garrafa PET. Olha que bonitinho, né? Tudo na mesma altura, na mesma sequência, com os mesmos cortinhos, e aí ficou linda, né? Essa horta suspensa, né? Uma horta na parede. O de baixo, esse tipo de jardim, ele é conhecido como jardim vertical, né? Mas não se esqueça de que é preciso escolher um local que receba a luz solar, para que as plantas possam realizar a fotossíntese, tá? Né? Que é o que tá explicando aqui nessa nessa página, né? Ela recebe a energia solar, né? E a água pela raiz recebe o gás carbônico e solta o oxigênio para nós, né? Então é isso, pessoal. Na próxima aula, essa aula nós vamos só até a página 212. Na próxima aula nós vamos fazer a experiência que está pedindo aqui. Então, na nossa aula viva eu vou relembrar vocês, mas eu vou falar aqui só para vocês não esquecerem também, tá? Vocês precisam providenciar 2 copinhos plásticos, tá? Aqueles copos descartáveis, ou qualquer um outro potinho que vocês tiverem aí na casa de vocês, tá? Não vão sair para comprar nada, vocês podem providenciar qualquer potinho que vocês tenham aí. Quem não tiver os copos plásticos, tá? 2 etiquetas, não precisa ser necessária etiqueta, quem tiver fita crepe para colar e colocar, porque vocês vão ter que escrever copo 1 e o copo 2, tá? Aí vocês vão vão ter algodão, vocês vão precisar de algodão e sementes de feijão, tá? Que isso todo mundo tem, tá bom? E uma caixa de tamanho suficiente para cobrir o copo plástico, tá? Então, uma caixinha qualquer de sapato, uma caixinha velha que consiga cobrir o copo, tá? Cubra todo o copo, tá? Aí nós vamos realizar essa experiência aqui. Nós vamos começar ela na nossa próxima aula, né? De ciências. Aí nós podemos até fazer ela na nossa aula ao vivo, a gente vai fazendo lá, vou explicando para vocês e aí a gente depois vai acompanhando o procedimento dela, o que vai acontecer com essa experiência, tá bom? A tarefa de casa é na página, deixa eu achar aqui, é na página 219, exercício 1. Vocês vão assinalar as alternativas que apresentam as afirmações corretas. No planejamento de uma horta, é importante escolher um local que... Então, A. Receba a luz do sol apenas no fim da tarde. B. Tenha facilidade de acesso à água de boa qualidade. Ou C. Apresenta um solo adequado para plantar as hortaliças, né? Então, vocês vão assinalar as alternativas que apresentam afirmações corretas. Então, não é só uma, tá? Aí leiam direitinho aí e assinale quais são as corretas, tá bom?
Beijos e até a nossa aula online para correção, tá?